Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô passando aqui, queria falar com vocês sobre um planejamento estratégico, né? Porque uma das coisas que eu tenho aprendido é sobre o poder de compreender, né? O mais natural do ser humano é que nós queremos ser compreendidos, mas e o quanto que nós conseguimos compreender, né? Então eu gostaria de passar alguns gatilhos, alguns detalhes, né? Algumas perguntas que de fato eu comecei a vivenciar, a me perguntar e fizeram eu mudar muitas coisas, né? Partir para novas estratégias para que eu consiga também, de fato, ter compaixão, entender o espaço do outro, respeitar e amenizar muitas situações, né? Tanto que assim, uma das coisas que nós podemos analisar é o quê? Se você pega uma folha de papel e você pede para alguém, corta ela em vários quadrados, né? Como que essa pessoa, como que ela vai enxergar, né? Isso que você pediu para ela? Já parou para analisar? Em quantos quadrados essa pessoa vai cortar essa folha? Se você já pediu para fazer para 5 pessoas fazerem isso, começa a analisar a atitude de cada uma delas. Aí você olha para as flores e você pergunta para alguém: qual flor você acha mais bonita, né? Vai ter uma que vai achar linda a flor laranja, a outra vai achar o amarelo maravilhoso. A outra, de repente, não vai enxergar nenhuma dessas. Ela vai enxergar as folhas e não as flores, né? E a mesma coisa acontece em vários aspectos da nossa vida, né? Quando uma das atividades que nós fizemos que foi muito lindo para mim, foi uma experiência extraordinária, tão simples, tão natural e tão extraordinária, foi, por exemplo, o desenho do céu. Eu nunca tinha parado para analisar, para me entregar para um momento desse e me entregar da forma como eu me senti capaz de entregar. Eu simplesmente fiz um desenho naturalmente. E depois eu fui buscar a representatividade das coisas que eu tinha praticado. O que eu enxergava? Então eu enxerguei as montanhas e aí eu comecei a analisar, peraí, o que eu enxergo nas montanhas? O que eu enxergo, né, nas gaivotas voando, né, quando eu olho para o céu? Tá, e o rio, né? E as tartarugas, o que elas representam na nossa vida? Você já parou para pensar o que cada coisa representa na sua vida? E muitas vezes, ou melhor, quase todas, o que acontece? Cada pessoa consegue enxergar de uma forma. E assim, existe o certo e o errado? Existe sim princípios, mas regras não existe, né? Cada pessoa faz a sua regra, então o seu modo de pensar não é igual ao meu e o meu não é igual ao seu. E qual o problema nisso? Por que eu tenho que pensar igual a você e por que você tem que pensar igual a mim? Então, assim, uma das coisas que é muito particular, a gente sempre quer ajudar alguém, a gente sempre quer refletir aquilo que nós temos vivido de positivo na vida de alguém, mas nem sempre aquela pessoa, a experiência que você tem, os seus métodos, ela vai receber positivamente, né? Vai existir um processo e todos nós temos que viver o nosso processo. Você não pode viver o que eu tenho que viver e eu vice-versa. Preciso passar para que eu tenha experiência, para que eu entenda e para que isso de fato faça sentido na minha vida. Então, em um dos cursos, né, de vários que nós temos feito, eu comecei a analisar, né, a questão desse quadro, que é o quadro de humor. Então, como que você enxerga alguma coisa depende muito do humor, da expectativa, do que você está pensando naquele momento,
onde que está o seu coração naquele momento. Então, é muito relativo. Ou seja, aonde que eu quero chegar com isso? Quando a gente quer, de fato, transbordar na vida de alguém, a gente precisa ter a compaixão de entender, né? O que faz sentido para mim, será que faz sentido para ela? Pode ser que sim, perfeito. E pode ser que não. E qual o problema nisso? Mas a gente precisa o quê? Da imaginação, né? O problema, ele é muito particular, ele é muito pessoal. Então a gente precisa o quê? Reprogramar primeiro a mente dessa pessoa, para que ela consiga primeiro abrir o coração, abrir os olhos, para que ela esteja sensível para ouvir aquilo que você tem a dizer. Nós, pela misericórdia de Deus, estamos aqui hoje tendo uma nova oportunidade de vida, lendo livros, fazendo aí esse jejum incrível que tem feito com que a gente alimente mais a nossa alma, o nosso espírito do que o nosso corpo. Mas e essas pessoas? Você já parou para imaginar como tem sido difícil carregar o peso que elas têm carregado? Como tem sido difícil viver a rotina que elas têm vivido? Então, assim, é muito bom a gente poder compartilhar isso, mas para compartilhar a gente precisa, assim, de sensibilidade, ou seja, uma explosão de coisas novas, uma explosão de amor, uma explosão de compaixão. E foi isso que eu entendi. E quando eu comecei a entender isso, eu comecei a olhar para as pessoas literalmente com gratidão. Ou seja, tudo aquilo que elas me falam ou que elas estão vivendo vão sim me servir de experiência e não de pré-julgamento, não de crítica, né? Então, por quê? Né? Por que de tudo isso? Eu entendi que quando a gente está no mundo real, nós vivemos problemas. Nós olhamos para as nossas dores, nós olhamos para o nosso dinheiro, para quanto nós temos, né? Se nós podemos pagar ou não. Nós olhamos para a nossa saúde, então você acorda, você sente uma dor e você já fica preocupado e aquilo, ou seja, já te permite ou não uma condição. Ah, eu não sei se eu vou fazer tal coisa porque hoje eu não tô bem, né? E aí, de repente, questão familiar, né? Às vezes você fica chateado porque você espera algo de alguém que você não está tendo, né? Mas e aí? Você já parou para analisar, né? O que a pessoa, de repente, está esperando receber? E você já procurou dar mais, né, daquilo que ela tá esperando, né? Ou nem está. E você simplesmente fazer sem machucar, sem ferir e apenas transbordar o amor que tem dentro de você. E assim, eu entendi isso quando eu entendi, né, o poder de respeitar a dor do próximo, né? Respeitar o momento que essa pessoa está vivendo. Então, o que eu fiz? Eu fiz perguntas, né? Como eu tenho feito para você aqui, né? E que momento da sua vida você está vivendo? O que você está esperando? Então, assim, muitas vezes a gente está vivendo, sim, de frustrações, das sombras do passado. Você está vivendo isso? Não precisa me responder, por favor. É particular seu. O perfeccionismo e a aprovação, você depende. Ou seja, se você receber alguma coisa de alguém hoje, você vai dar. E se você não receber? Você continua dando? Você continua servindo, né? Então, assim, ou você continua se machucando só por conta das cagadas que você fez na sua vida, né? Então, o que eu faço? Eu peço para a pessoa refletir, né?
mas respeitando a particularidade. Se ela quiser me contar, eu vou ser grata por ela se sentir confiante e querer me contar. E se ela não quiser, eu só faço um boot, né? Mas um boot individual. Ela não precisa saber que eu tô fazendo um boot com ela. Ela só precisa entender a mensagem que eu quero passar para ela. E nesse momento, a mensagem que eu quero passar para ela é essa daqui, ó. Eu vou pôr para vocês ouvirem, tá? Só um minutinho. Vamos lá. Peraí, só um pouquinho. Só um minutinho que eu acho que eu tô sem áudio. Espera só um pouquinho. Aqui. Então essa é uma das canções que eu senti no coração, mas pode você. Você pode ter a sua canção e você pode desenvolver isso sem problema nenhum. Se você tiver tempo, é claro, para fazer isso. Se não, faça o básico. Faça o que você sentir no coração. Ouve comigo. Então seja verdadeiro com você mesmo. Nada é pra sempre, o sofrimento é passageiro. Acredite em você, se desligue de tudo. Levanta esse olhar e vá sorrir pro mundo. Pra que se machucar? Se tranca, se calar. Se tem um Deus ali em cima que pode te escutar. Liberta esse vazio e pare de sofrer. Isso não vale a pena. Acredite em você. Gostoso, né, gente? Bom demais. Sei como é difícil acordar, pensar em desistir e nunca mais tentar. Mas não faça isso, olhe para cima. Existe alguém lá que ama o seu sorriso. Quantas vezes já prendeu o choro, trancou seu coração e se calou. Mas não desista agora, levante-se do chão. Deus é maior que a tua aprovação. Mas não posso pensar que Deus te ama. Levanta essa cabeça e pare de sofrer. Vá por mim, não vale a pena chorar. Então seja verdadeiro com você mesmo. Nada é pra sempre, o sofrimento é passageiro. Acredite em... E aí, gente, o que você achou? Então, assim, esse é o primeiro gatilho mental, né, que eu criei. E você pode criar o seu, entendeu? É a minha identidade que falou mais alto, né? Eu só despertei o que estava dentro de mim. Que tal? Agora é sua vez, hein? É o primeiro gatilho e eu vou passar os próximos, tá bom? Beijo e até logo!